Muito bom dia, web ouvintes! Você que vai assistir agora de manhã, ou se você vai assistir outro momento, boa tarde, boa noite, enfim. Estamos ao vivo aqui para mais um Central Europa, né? Gravando esse programa aí de segunda-feira para falarmos muito sobre o futebol europeu nessa semana, esse final de semana, que teve muitas surpresas na Alemanha, uma goleada absurda da Atalanta, uma vitória do Nottingham Forest no Manchester City, a quase entregada do Alisson, a entregada do Alisson que quase resultou em vitória para o Southampton até, só faltou combinar com o Mohamed Salah. Vamos falar muito mais ainda sobre vários outros assuntos ainda nessa semana, que amanhã já tem decisão de Champions League, a gente vai dar uma pincelada antes da Champions League, mas antes de mais nada, meu querido Luquinhas, muito bom dia, uma sua apresentação inicial aí nesse final de semana europeu. Final de semana maluco, todo mundo tropeçando na Bundesliga, na Espanha, o Atlético, que até outro dia tava 15 jogos sem perder, perdeu, tava na liderança aí, fazendo frente com qualquer um, agora começou a tropeçar, parece. O jogo do Barcelona adiado também, pela infelicidade lá com o médico da equipe. E bom, na Inglaterra, acho que cada vez mais pintando as coisas pro Liverpool, 15 pontos na frente, faltando 10 rodadas, basta saber quando vai acontecer. Contagem regressiva, praticamente. Falta 10 rodadas, se eu não me engano. Vamos entrar agora na reta final, né? 10 rodadas para o fim. E é o que a gente já vai abrir logo de cara. Eu trouxe aqui a foto dos jogadores da Atalanta comemorando, mas não vai ser esse o assunto inicial aqui não, tá? A primeira pauta que a gente vai trazer aqui para o programa é justamente a vitória do Nottingham Forest frente ao Manchester City. Vitória por 1-0. Luquinhas, o Manchester City, hein? Ai, aonde vai parar esse Manchester City, hein? Vitória do Nottingham Forest, que se mantém no G4 com essa vitória, 1-0, gol no finalzinho de Callum Hudson-Odoi aos 83 minutos da segunda etapa. O City, se não me engano, até empatou, mas foi anulado, se não me engano, o gol. Não lembro se foi o segundo gol, alguma coisa do tipo. Que eu não tava vendo na hora, estava fazendo transmissão do campeonato indiano na hora, então não deu para ver. Mas enfim, o que interessa é a vitória aí da equipe do Nottingham Forest. No fio que conta são os 3 pontos da tabela, né? O Manchester City, que teve aquele domínio de posse como é tradicional dos times do Guardiola, só que como é tradicional também do Manchester City exatamente esse ano, é um domínio com posse que não leva a lugar nenhum, fica rodando a bola de um lado pro outro, principalmente contra o Nottingham Forest, que sabe muito bem se defender. É uma das principais virtudes dessa equipe, é saber se defender e contra-atacar com uma eficácia enorme, e foi o que fez. O Hudson-Odoi, que é muito veloz, fez o gol. O Cels, Murilo, Milenkovic foram novamente destaques das partidas. E mesmo com Haaland, Savinho, Doku, Phil Foden do outro lado, o City não consegue furar essa barreira, não consegue mais achar espaços, envolver os times adversários. Pois é, né? Pois é, o Nottingham Forest, que é uma das melhores equipes aí da Premier League. A sensação da temporada, acho que europeia geral, é o Nottingham Forest na Premier League. Temos também outros times que a gente vai falar ainda desse campeonato lá fora aí, né? Outras disputas, mas é isso que dá para trazer, exatamente isso, dá ter esse lindo mosaico que a torcida fez, né, do Nottingham Forest. Você tá vendo aqui na tela para vocês acompanharem. Cara, ficou maravilhoso, mandando um vamos, trazendo aí uma homenagem também, querendo ou não, ao treinador, né? O Nuno Espírito Santo, também aos brasileiros, Danilo e Murilo. São dois jogadores aí que estão na temporada do Nottingham Forest. Muito mais, assim, brilhante o Murilo. Danilo ainda deve compor bem desse elenco na temporada, né? Então, bacana a gente ver esse time do Nottingham Forest tendo esse prestígio na temporada, né, Lucas? Acho que podemos ter uma grande equipe na próxima temporada na Champions League, né? O que a gente torce para não acontecer é o desmanche, né? Que é tradicional com essas equipes. Sim.
que não são do primeiro escalão quando vão para a Champions League, é torcer para o Nottingham Forest não passar por esse desmanche. O Murilo provavelmente vai ser uma peça que vai sair, entre outras, provavelmente que também tiveram destaque, vão sair. A gente fala do Murilo porque é um jogador brasileiro que a gente acaba acompanhando com um pouquinho mais de carinho, mas é ver o quanto vai ter a manutenção, e mesmo se não tiver manutenção por ser do mercado inglês, que acaba sempre sendo inflacionado, o quanto vai conseguir repor as peças. Exato, né? O Nottingham Forest, que é bicampeão da Champions League, sempre bom lembrar isso, campeão de Premier League não, né? Campeonato inglês no ano anterior à conquista da Champions League. Tem até um vídeo bem bacana no YouTube, depois vocês procuram sobre a história desses 2 títulos da Champions League. Eu vou falar o canal aqui, né? Ser justos, o canal Eurofoot fez um vídeo bem bacana sobre um mini documentário sobre as 2 Champions Leagues que a equipe do Forest ganhou. E é bem legal esse documentário, porque mostra a história do time dos anos 80, né? Basicamente, por anos de glórias para o Nottingham Forest. Bom, vamos trazer aqui um assunto que aí já engloba justamente o próprio Nottingham Forest, Lucas, porque, na verdade, antes disso eu esqueci um pequeno jogo, né? Um pequeno detalhe do jogo entre Manchester United e Arsenal, que fizemos aqui a nossa expectativa desse jogo na sexta-feira, e o que se teve aqui, se eu não me engano, o Alcântara falou que ia ser empate e acertou, viu, Lucas? Não sei se também você falou, alguém falou que ia ser empate e acertou. Eu acho que foi o Alcântara mesmo. Eu lembro assim dele falando do nosso glorioso United. Exato, foi 1-1, um golaço do Bruno Fernandes de falta, e no segundo tempo o Declan Rice se batendo bem, pegando um chute bem bonito de fora da área, se não me engano, fazendo o gol de empate aos 74, faltando 20 minutos para acabar o jogo, mas ficou nisso. Ainda teve uma defesaça do Raya salvando o Arsenal, mas enfim, o Arsenal buscou empate com o United e Liverpool dispara para o título com esse empate, que agradece demais aí ao seu maior rival, Manchester United, Lucas. O Arsenal, que é um tropeço absurdo, com todo respeito à tradição do Manchester United, que a gente sabe, mas pô, o Arsenal, que é um time que quer disputar a liderança com o Liverpool, hoje a gente fala que quer porque a disputa realmente não acontece, mas que tem essa pretensão de empatar com um time que está em 14º, de novo, com todo respeito à história, um time que está em 14º, porque se não fosse a Premier League, se não fosse um campeonato tão desigual na parte de baixo, estaria brigando pelo rebaixamento. Então é um tropeço absurdo, ainda teve que correr atrás do placar, e mais absurdo ainda, se for olhar, se for buscar os detalhes do jogo, ver o banco do Manchester United, é só garoto, tá todo mundo machucado lá, além desses problemas que a equipe passa de o time não encaixar, parece que também tá tendo esse problema com lesão, porque ninguém, além de dar certo, ninguém consegue ter uma sequência lá. O Diallo, que era uma dos destaques da temporada desde a chegada do Rubem Amorim, se machucou. O Mainu também, que é um jogador jovem que apareceu essa temporada, tá fora também machucado. É inacreditável o que acontece com o Manchester United. E o Raya, mais uma vez, provando seu valor ali, fazendo grandes defesas, um dos destaques do jogo. Fez 5 defesas, aparece muito bem. E um milagre ali, fazendo uma defesa no primeiro tempo. Mas amortecendo a bola no primeiro instante e depois salvando ela na linha praticamente nos acréscimos, no último lance do jogo, que ia dar a vitória e praticamente tirar de vez esse sonho do Arsenal de tentar brigar pela liderança, que já tá muito longe. Cara, eu não consigo entender esse Arsenal, porque, cara, é um time que a gente achava que realmente fosse brigar pelo título, em algum momento fosse campeão, nesse recorte recente. Pode falar. É um time que a gente esperava muito na Premier League, daí vai lá e empata com o United. Uma semana antes a gente esperava, uma semana não, mas
4 dias antes, 5, a gente esperava um jogo equilibradíssimo com o PSV na Holanda, vai lá e mete 7-1 no PSV. Então, é isso que eu não consigo entender do Arsenal, porque, assim, ó, eu vou te falar, por mais que muita gente fale, pela idade do Gyökeres, talvez ele não seja um cara que talvez vai chegar e vai conseguir ter esse prestígio, cara, eu acho que ainda assim é um grande centroavante, um centroavante que goleia, cara, faz gol pra caramba. Se eu não me engano, essa temporada ele tem, acho que, 60 participações em gols, uma coisa assim, eu vi um dado desse, eu fiquei assustado com a quantidade de participações em gols que ele tem na temporada. E, cara, é uma peça que o Arsenal não tem. A gente ficou debatendo aqui, batendo nessa tecla semana após semanas, aqui, ó, Alcântara ficou falando, você 48 também. gols. 48 gols, acho que 13 assistências, se eu não me engano. E desses 48 gols, isso, foram 15 de pênalti. Então, acho que tem em torno de quase 60 participações em gols, ou até chega a 61. Eu não lembro desse número, mas enfim, a conta aqui é difícil fazer. 61 participações diretas em gol, 60 minutos para participar de um gol em média. Aí, cara, como é que... Beleza, você fala, mas pega times como Famalicão, pega Boa Vista, pega times Arouca, aquele ADS, mas assim, cara, por mais que você pega times assim pequenos, que tem menor expressão em relação à Premier League, é um cara que ainda assim faz gol, cara. É um cara que resolve pro time, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando pro Arsenal, cara. Ter esse cara que resolve, que decide. O Arsenal, beleza, o Gabriel Jesus é esse cara para clubes? Eu acho que sim, mais do que para seleção. Nesse recorte recente dele na seleção, mais do que na seleção. Por isso, na minha opinião, eu acho que o Arsenal tá na hora de trazer, até porque o Gabriel Jesus, ele se lesiona muito, cara. Esse recorte recente, o Palmeiras quis contratar ele recentemente, mas como é que você ia trazer um cara que toda hora fica lesionado, cara? Beleza, é ídolo recente, ídolo que eu falo, pelo título que ele conquistou na Copa do Brasil 2015, jogando muita bola. E acho que parte também do time de 2016 naquele título, parte, né? Até ele ser vendido pro Manchester City no meio do ano. E assim, cara, pra mim, o Arsenal, ele precisa de mais jogadores que sejam decisivos e que ajudem o Gabriel Martinelli, que tá machucado, quando voltar, poder também ajuda o segundo B muito bom na contribuição. Ajuda também ali o meio campo, o Odegaard, ajuda mais, sabe? Precisa de mais jogadores que tenham tanto calibre igual o Odegaard, igual também o Martinelli e o Gabriel Jesus, para ganhar alguma coisa. Porque se os caras se lesionam, Lucas, eu acho que assim, o problema do Arsenal fica muito maior e muito mais sério, na minha opinião. O próprio Merino, que chegou para ser uma peça titular absoluto, meio campo ali com o Rice. Tá jogando centroavante. E tá tendo que jogar de centroavante e botar o Partey ali. Não que o Partey seja mau jogador, mas o Partey não é muito, não é nem um pouco do que o Merino é. Exato, e ele é volante, cara. Você vai querer colocar um cara volante pra tentar até armar o time, seria arriscadíssimo, né? Porque ele não é esse cara, ele não é esse tipo de gente. Ele pode até sair bem jogando pra arrumar um passe, mas criar jogadas é outra coisa. Não é igual o Odegaard, né? Vamos combinar. Então, assim, o Rice é um bom volante também que chega bem na área pra bater. Eu gosto dele, particularmente eu sou suspeito pra falar de Declan Rice. Mas, cara, é isso. Eu acho que o Arsenal precisa de mais peças que decidem. Aquele Smith Rowe, cara, o Smith Rowe não deu certo no Arsenal, tá jogando bola pra caramba, se não me engano, no Fulham. Então, assim, tem peças que o Arsenal perde, que era da base, perde para outras peças, outros times que acabam se encaixando, sabe? Eu acho que também tem esses detalhes, né? Perde muitas peças jovens para outros times e acaba dando certo nesses times, como é o caso justamente do Smith Rowe. Perfeito. O Arsenal que teve talento tá mutado aí, mas nunca... Tô mutado? Tô mutado ainda? Perdão. Acho que eu não tô te ouvindo. Tenta falar agora. Eu acho que é aqui, calma. Foi. Alô, tá indo? Bom, o Arsenal que tem esses talentos surgindo, mas nunca conseguia aproveitar direito eles. O Smith Rowe, como tu citou, é um jogador importante pro Fulham. Só que tu vai ver o banco do Arsenal no último jogo,
pô, não tinha opções pra frente praticamente. Entrou o Martinelli, que é um ótimo jogador, mas teve, como tu falou, o Gabriel Jesus selecionando, o Havertz selecionando, o Saka selecionando, tá horrível a temporada pra eles. Daí quem que virou a opção? O Sterling, que era pra ser um cara que chegou pra agregar com experiência, pra agregar ali com algo a mais, mas caiu muito o desempenho e não teve, não foi correspondido como se esperava essa temporada do Arsenal. Que enfim, eu acho que vai ser uma temporada para os caras pegarem, sentarem, conversar com o Arteta, que em determinado momento da temporada passada até foi dito que ele ia sair, acabou não saindo, ficando, e falar, pô, o que a gente precisa para dar esse passo de vez, esse passo em definitivo no projeto e brigar pelo título, porque sempre parece que falta algo no Arsenal. Na minha opinião, o que falta é a composição do elenco, o complemento dele. Eu acho que não tem peças suficientes no banco de reserva. Se tivesse, eu acho que estariam melhores, estariam brigando pelo título aí com o Liverpool ainda, viu? Sendo bem realista. Um elenco curto, no caso. Tu vê, é o que foi, as opções de banco. Não tem praticamente jogadores ali pro meio campo mesmo. Tu teve que deslocar o Merino por causa da falta de opções no ataque. Daí entrou o Partey, daí se o Partey sair mesmo, entra o Zinchenko e já virou lateral. Então precisa encorpar o elenco ao invés de gastar como tem sido a tona nas últimas janelas. 50, 60, 70 milhões de euros em peças para serem titulares. Pode gastar 20, 30 em 2, 3, 4 peças que serão bons reservas, poderão fazer um rodízio maior de minutos com alguns outros jogadores. Exato, ainda mais com a Champions League chegando à tona aí nas quartas de final, provavelmente não, o Arsenal para mim já está classificado, então vai ter que ter cuidado aí nessa fase mata-mata de Champions League, que é realmente ganhar um título europeu que nunca ganhou, nesse caso nunca ganhou o Champions League o Arsenal, enfim, vamos aguardar, né? Agora, vamos passar para um próximo assunto aqui, Lucas, que eu queria trazer esse debate. Temos alguns clubes aí em inglês que estão brigando pela vaga na Champions League. Aí que eu te pergunto, desses 6 clubes aí, você vê algum deles aí com mais possibilidade dessa vaga ser confirmada? A gente tá vendo, por exemplo, Nottingham Forest, que tá em terceiro, se consolidou agora, né? Aliás, em quarto, mas... Quarto ou terceiro, tem que confirmar aqui. Mas se consolidando ali no terceiro, obrigado. Tá em terceiro, então assim, você vê em quarto, por exemplo, o Chelsea, que venceu na rodada. O Nottingham Forest tem 51, está a 4 pontos do Arsenal. Você vê do Chelsea, Manchester City, Brighton, Aston Villa, Bournemouth e Newcastle, que são os próximos ali, mais próximos do Chelsea. Qual deles você acha que tem mais possibilidade de ir para a Champions League? Lembrando que pode vir ainda mais uma... Eu não sei se pode vir mais uma vaga por causa do coeficiente da Europa, né, da UEFA. Mais uma, né? Então, assim, podendo ter mais uma vaga, quem você acha que pode chegar à Champions League? Você acha que o City não chega? Você acha que chega o Brighton? Ou chega de novo o Aston Villa se não chegar longe na Champions? Enfim, qual a sua opinião? Se a gente falar de elenco, acho que é quase unanimidade, vai chegar aqui no City, porque tem pagado um dos melhores elencos europeus, mesmo com a dificuldade aí de peças que tá tendo, com a dificuldade de encaixar o jogo. Individualmente é um dos melhores e tem um dos melhores técnicos também, o Guardiola, que faz tudo acontecer essa temporada, que parece que está sendo inacreditável. Mas agora, se for falar de conjunto de futebol jogado, olha, eu botaria umas fichas legais no Brighton, o time que mais acho bonito, mais acho divertido de ver jogar. O Mitoma, que viralizou já há 2, 3 anos atrás a questão que ele fez faculdade, fez um TCC lá no Japão sobre como fazer dribles, que ele estudou para a questão do movimento, a hora melhor para fazer dribles. O Aston Villa tem um ponto muito interessante, que é o goleiro Emi Martinez, que em pontos corridos assim ele falha muitas vezes, mas em jogo grande ele cresce. Ele é um jogador que gosta de jogo grande, então vai ser fundamental para essa caminhada.
E claro, o Newcastle aqui, que tem uma solidez muito grande, o próprio Chelsea que não vive um bom momento, mas tem o Cole Palmer que vai decidir muitos jogos ainda com certeza, e muitos jovens aí que podem, como foi o Palmer de uma hora para outra que desabrochou na temporada passada, pode acontecer com muitas mais peças do elenco. Exato, né? E a gente vê que o Chelsea é um time que tá em quarto lugar e tá com essa possibilidade, né? Para mim, acho que é talvez o time que consiga essa quarta vaga. Mas assim, cara, o City, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei. Eu não confio muito nesse Manchester City atual. Esse Manchester City tá passando muita desconfiança para nós que estamos acostumados a ver, né? E para os torcedores, até porque chegou no teto já, eu acho, o trabalho do Guardiola, e aí não tem onde ele tirar, porque ele já tá há um bom tempo lá, cara. Vai fazer 10 anos agora que ele tá no Manchester City, acho que em 2016 que ele chegou lá, se eu não me engano. Tanto que foi ele que pediu, acho que a contratação do Gabriel Jesus, não foi? Acho que sim, é. Eu lembro muito bem da primeira. Não vou lembrar bem da primeira temporada dele. Mas depois, ao final da primeira temporada dele, que foi o Chelsea do Conte, que foi campeão, se não me engano. A janela robusta que ele fez depois, trazendo o Mendy do Mônaco, lateral esquerdo, que hoje, enfim, já. Não precisa lembrar tudo que ele fez. Mas depois Bernardo Silva, Ederson, transformando o City, transformando De Bruyne. transformando numa nova equipe praticamente, o Manchester City. E agora parece que vai ter que passar por isso praticamente de novo, porque nada dá certo, o time claramente está envelhecido, é uma nova era que parecia que não ia chegar. Que aí a gente tem que dar os braços e torcer para o que vai ser o assunto mais à frente, que é o Real Madrid. E o Guardiola não soube fazer essa transição, e o Real Madrid sempre faz muito bem essa transição com seus jogadores. A gente fala, foi muito criticado há muito tempo a saída do Sérgio Ramos do Real Madrid, mas depois ele não deu certo em lugar nenhum, não deu certo no PSG, não se solidificou no Benfica, tá no México agora, no Benfica não, no Sevilha. Não, tá no México agora e só fez dar razão à não renovação do Real Madrid. O Manchester City e o Guardiola parece que perderam esse timing de renovação. Mesmo trazendo o Doku, mesmo trazendo o Savinho, faltou a hora de saber se despedir dos ídolos. O que dá a entender é que onde bateu o teto foi na Champions League. Chegou ali, beleza, ganhamos. E agora? Tá na hora de renovar, né? Renovar esse elenco. Só que renovou o contrato e não renovou as peças. E aí ganhou a Premier League temporada passada, beleza, o Arsenal pipocou lá, deu aquela contribuída gigantesca, mas perderam pro Real Madrid. Também. O próprio Liverpool também deu aquela, não foi muito bem na temporada por conta do Klopp. Perceberam que bateu no teto de trabalho do Klopp e já trocaram. E olha como tá o Liverpool agora. E pode perder o Salah ainda, que tá na última temporada dele, com possibilidade de bola de ouro, chuteira de ouro, e ainda passando o segundo maior artilheiro da história do Liverpool e ficando próximo do Ian Rush, que é o maior artilheiro da história do Liverpool. A gente já vai falar, inclusive, que ele chegou, igualou, se não me engano, os números do vice-artilheiro, que eu nem lembro, acho que era, não sei se é o Gerrard, né, quem que era, mas enfim. O Gerrard já tinha passado. Já, né? Eu não lembro quem que era. Não lembro. Eu vi o número e esqueci, porque eu vi no post do Instagram, acho que do Liverpool. Mas enfim, só concluindo aqui, eu acho que bateu um teto mesmo o trabalho do Guardiola há muito tempo, já na temporada passada. E não soube fazer o time da troca, né? Vai ter que fazer agora. Vai ter que trocar agora, mudar muitas peças. O que ele fez há 10 anos atrás, ele vai ter que fazer agora de novo. E se ele ficar? Eu acho que ele não fica para a próxima temporada. Eu ainda acho isso, cara. Eu ainda acho isso. Só que eu acho que ele não vai comandar nenhum clube em 2026, na temporada 26-27. Acho que ele vai ficar um tempo fora e acho que sim, ele vai pegar uma seleção. Eu não sei se é a seleção brasileira, cara. Acho que vai pegar, dependendo aí das seleções. Da França. Se a França for mal na Copa do Mundo de 2030, ou 26, perdão. Acho que sim, pode pegar. O Brasil também, se for mal, demitiu o Dorival, beleza. Vai ser mais um que tem a possibilidade. E assim vai para as outras seleções, como a própria Espanha, se não for tão boa assim na campanha da Copa, for decepcionante, tipo, sei lá, fase de grupos,
que, se eu não me engano, serão umas seleções que vão vir de uma forma bem diferente. Então, assim, você vê, por exemplo, o Bournemouth renovou o seu elenco, hoje tá com o Evanilson, que é um dos principais jogadores. Quem diria que o Evanilson seria o principal jogador de um time de Premier League? Ok, que o Bournemouth é pequeno, não é um clube grande, todo respeito. Mas ainda assim é um clube de Premier League que tá ali brigando friamente com a Champions League, cara. Quando você imaginou isso, o Evanilson, cara de um time de Premier League? O Aston Villa, que se reforçou, que fez esse elenco há 2 temporadas atrás e fez o que fez na temporada passada e tá fazendo de novo essa temporada. Baita campanha de Champions League, voltando a jogar Champions League e chegando longe. O Newcastle, cara, que agora parece ter encontrado seu ritmo com a compra dos árabes, né? Com aquele dinheiro do investimento árabe, do fundo árabe. Demorou um pouco, mas o Newcastle agora tá se encontrando. O Brighton, que já faz temporadas boas há muitos anos na Premier League, desde a sua chegada à Premier League, que nunca tinha disputado a nova edição da Premier League, chegou, ficou, se estabilizou. Eu considero o Brighton como se fosse o Fortaleza aqui no Brasil, cara. Porque são 2 times parecidos em questão de acho que boa gestão. Esse é o nome, boa gestão. Não há muito o que falar. E o Chelsea, cara, todo mundo, eu realmente achei que o Chelsea ia acabar depois que teve a venda lá do russo lá que, enfim, vendeu o Chelsea. Eu falei, cara, acabou esse Chelsea. Ainda mais com as contratações que o Chelsea fez nas últimas 3 temporadas. Eu falei, meu, não vai pra frente. Tem quase 100 jogadores no seu elenco, né, com contratos. E aí pensei, pô, cara, isso aí não, hein. É que o Chelsea tá vivendo aquela fase de teve uma injeção financeira ali, não que o clube era um clube pobre, longe disso, e tá na expectativa de acertarem mais Palmers, que ninguém conhecia praticamente, e virou um jogador de top mundial. Eu peguei aqui a questão do Salah que tu falou, ele passou o Gordon Hodgson na artilharia do Liverpool, tá com 242 e não vai chegar se acabar nessa temporada o contrato, mas tá em segundo lugar o Roger Hunt com 285 gols, só tem 242 agora, terceiro. E, bom, gostei muito da comparação que tu fez entre Brighton e Fortaleza. O time do Bournemouth, além do Evanilson dividindo ali o protagonismo com ele, mas tem o Kluivert, que também não é 10% do jogador, que foi o pai dele, que esse sim foi uma estrela absurda, mas o Kluivert, a gente teve um hype nele no começo da carreira, justamente acho que muito por causa do pai, mas não virou. Ele ficou rodando aí como promessa por Roma, Leipzig, passou por muito lugar, não se consolidou em lugar nenhum. E agora no Bournemouth parece que tá um pouquinho mais sólido, parece que tá conseguindo fazer algo, mas já depois de muitos anos de expectativa. E bom, o Newcastle, como tu falou, tem essa questão do acerto, de voltar a dar certo, foi pra Champions League na temporada passada, sofreu um pouco com isso e não se classificou novamente, mas eu acho que o time que mais está preparado hoje para ir para uma Champions League, e claro, a gente tem que ver como vai ser lidar com o aumento de jogos. A gente viu que o Aston Villa, que foi sensacional na temporada passada, teve uma queda um pouco justamente por isso, que hoje está em 7º, acho que se não fosse isso provavelmente estaria no mesmo patamar ali que o Nottingham Forest, alguma coisa assim. Mas é o Brighton, ele parece pronto já para dar esse passinho a mais. O Brighton é um grande clube que merece alguma coisa, cara. Eu acho que um título de Copa, assim, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, seria legal para o Brighton aí conquistar, né? Vamos ver se vai conseguir nos próximos anos aí. Ou eu não sei se nessa temporada ainda, né? Pode ser também. Pode ser uma possibilidade. Mas, o Nottingham Forest também é um bom caso também, porque depois daquela grana que ganhou lá com a vaga na Championship, né, pelo acesso, playoff de acesso da Championship, ganhou uma puta bolada, porque a gente sabe que ali você ganha quase R$1 bilhão se você permanece ainda na Premier League. Quase caíram na primeira temporada, mas se reestruturaram, demitiram o técnico, que pra mim, aquele Steve Cooper, acho que era Steve Cooper o nome dele, eu sei que é Cooper, péssimo treinador na minha opinião, não é pra Premier League nunca, um treinador daquele escalão.
demorou para encontrar um técnico que fosse bom, fora as contratações bizarras que chegou a fazer, trouxe Keylor Navas, trouxe um monte de jogador assim que não combinava muito, se estabilizou, falou, tá, beleza, a gente tem que vamos recalcular essa rota aí, vamos com calma. Começaram do zero, deu muito certo, e agora estão com esse grande sucesso aí na Champions, na temporada atual, podendo se classificar, voltar a disputar uma Champions League que não acontece desde os anos 80. Então, assim, muitos anos que o Nottingham Forest não disputa a Champions League, podendo voltar agora e sendo talvez um clube que está se estabilizando para ficar sólido. Vamos ver se vai conseguir. E tu também, quer uma aspa forte sobre treinadores, Calamari? Manda bala. O Nuno Espírito Santo do Forest agora só não deu certo no Tottenham porque ninguém dá certo lá, porque o Tottenham é time pequeno quase. Ele é muito bom treinador, já tinha mostrado no Wolverhampton e tá mostrando agora no Forest. Sou muito fã dele. Já dá pra ver o técnico romeno lá agora essa temporada, sofrendo que só também, né? Esse time Postecoglou, né? Que não dá em nada naquele time do Tottenham, tá mal das pernas. Bom, fechado aqui o assunto, dando um ponto final aqui então. Vamos lá então para o próximo assunto, só trazendo os jogos da rodada, como eu já tinha bem trazido a vitória do Arsenal de virada 3-1 frente ao Southampton. Antes também a vitória do Brighton 2-1 sobre o Fulham. Aston Villa 1-0 fora de casa frente ao Brentford. O Crystal Palace venceu o Ipswich Town por 1-0. O Chelsea venceu o Leicester por 1-0. O Wolverhampton ficou no empate com o Everton por 1-1. Nottingham Forest venceu o Manchester City por 1-0. O Tottenham empatou em 2-2 com o Bournemouth. Arsenal 1-1 com o Manchester United fora de casa, né? No Old Trafford, 1-1 com o United. Liverpool 3-1. E hoje teremos West Ham e Newcastle. Esse West Ham aí, será que é capaz de vencer o Newcastle? Hoje você acha que o Newcastle vence e entra de vez na briga pela Champions League? Bom, eu acho que o Newcastle é favoritaço, tem tudo para se firmar cada vez mais nessa briga da Champions League com uma vitória hoje. Acho que é favoritaço, só que o West Ham vem num bom momento, né? Ele tá... Mudou técnico. Mudou de técnico recentemente. Tava muitos jogos sem vencer, venceu o Fulham, passou por um mau momento de novo, mas vem aí de 2 jogos, 2 vitórias seguidas, venceu o Arsenal, inclusive. Tudo bem, a outra vitória foi contra o Leicester, mas não deixa de ser mérito. Mas que a gente tá falando, o Arsenal não tem atacantes, tá jogando com o Merino no ataque. Venceu, não importa, fez seu gol, também Sim. Não sofreu, o que é essencial. O futebol é esse, a bola na rede no final das contas. E nesse bom momento, vamos ver o que vai dar. Mas acho que o Newcastle é franco favorito para esse jogo. Muito difícil o West Ham fazer algo a mais. Vamos ver. O West Ham que tomou goleadas já nessa temporada em seus domínios. Vamos ver se hoje se mostra diferente. Vamos ver. Time que mudou muito de rendimento com a chegada do Graham Potter. O Alisson que falhou, né, no jogo contra o Southampton, né, Lucas? Mas depois, no final, o Salah salvou a pele dele. O Salah que... Bom, eu até tava tendo essa discussão com um amigo, acho que na sexta ou no sábado, que não é culpa nem do Salah, nem do Rafinha. Mas o Salah tem os números um pouco... pênaltis. E ontem não, mas no jogo do Liverpool o Alisson falhou no primeiro tempo, o Liverpool saiu perdendo, só que daí no segundo tempo apareceu ali as individualidades do Liverpool, né? O Darwin Núñez, que não aconteceu no Liverpool, bastante criticado, fez o primeiro gol e depois teve 2 pênaltis, o Salah não fez, que ele fez contra o Real Madrid. Foi lá, converteu, chegou a 11 gols de pênalti na temporada. Então, os 36 gols que ele tem, 11 são de pênalti. Só que o problema é dele, ele vai lá e converte. Não é qualquer um que converte tantos pênaltis. Se tivesse tantas oportunidades, ele não vem perdendo.
mas isso para inflar ainda mais os números dele na artilharia dessa Premier League, na disputa da bola de ouro, da chuteira de ouro e tudo mais. Exato, né? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser essa próxima temporada. O Alisson quase foi de herói na quarta-feira, vilão no sábado. Por pouco, hein? É impossível isso acontecer. Perde pro Lanterna em casa aí. Fecha as portas. Todo respeito ao Southampton, já rebaixado. Tá? Tem amigos meus. Tem amigos meus que, olha, se não vencesse esse jogo, mesmo com 13 pontos à frente, ou 12 se fosse a questão da derrota, ia falar, a gente vai perder esse título. É isso então. Fechado então essa régua aqui. Passada a régua, teremos hoje West Ham e Newcastle. O West Ham que trocou o treinador, demitiu o Lopetegui, que é um treinador horroroso para o time, já deu para perceber. E o trocou com o Graham Potter, que melhorou esse time, reviveu um time que estava praticamente morto, viu? A sorte que o Leicester, o Ipswich Town e o Southampton estão praticamente rebaixados, já porque tem muita diferença de pontos para o primeiro fora. Série A italiana! Misericórdia, Atalanta! O que você fez com a Juventus no Allianz Stadium? A Atalanta atropela sem freio a Juventus e acaba com as expectativas, as chances da vecchia senhora de chegar a sonhar com o Scudetto da temporada 24-25. Lucas, os gols aí de Retegui, Derrum, Zappacosta e Lookman sacramentando uma surra que foi bem dada da Atalanta. Olha, com certeza, não pro torcedor da Juventus, mas para quem gosta de futebol, foi um dos melhores jogos para se ver da Juventus, porque geralmente é um empate, um jogo que não acontece muita coisa, às vezes até com gols 1-1, 2-2, mas pelo menos o jogo foi movimentado. Só que, claro, pro torcedor da Juventus é uma catástrofe, a equipe não perdia e do nada foi lá, perdeu feio. Era derrota, né? E segunda derrota no campeonato. Né? Perfeito, isso. Obrigado. E vai se afastando do sonho do título, que tinha essa possibilidade de sonhar com o título. Porra, se vencesse estaria 6 pontos da Inter, que é líder hoje, e agora tá ali, fica 9 pontos praticamente, faltando 10 rodadas. A gente falava do Arsenal que tá 15, que é impossível, eu sei, é muito menos, mas com 3 times ali na briga, olha, a Juventus provavelmente vai pra Champions sem problema. Tem que ficar ligado também, não pode ficar perdendo, mas como é um time que perde pouco, provavelmente vai pra Champions sem problemas. Mas tem que parar de empatar, porque os empates tiraram a possibilidade dela de brigar por títulos. E essa temporada tá mais tranquilo, né? Porque tem 3 times brigando pelo título. Isso seria muito mais fácil para a Juventus essa temporada do que outros anos, né? Porque, lembrando, acho que desde a saída do Cristiano Ronaldo, a equipe não ganhou mais nenhum campeonato italiano, porque veio o Napoli, veio o Inter, o Milan também ganhando título, ou seja, só os seus 3 maiores rivais ganharam título, menos a Juve. A Juve parou de ganhar título depois de ganhar 10 em sequência, parece que agora vive numa crise sem fim, né? Ainda mais com... Teve também, claro, a crise dos diretores presos por conta de manipulação de resultados e tudo mais, né? Ou tentativas de manipulação de resultados, que é muito comum na Itália, mais comum que no Brasil, gente, acredite, é muito mais comum na Itália você ter diretores, dirigentes de clubes sendo presos, jogadores também, por conta de justamente serem acusados aí de corrupção no futebol. Isso é muito comum, infelizmente, tá? E temos vários casos. Só você procurar no YouTube, por exemplo, você encontra várias histórias. Pode falar. Recentemente teve agora o Tonali do Newcastle, ficou 1 ano, Sim. Pouco mais suspenso por envolvimento com a pós esportiva. Tem um garoto da base da Juventus, justamente, acho que é o Fagioli também, ficou um tempo afastado por isso, que é uma grande promessa. Então, infelizmente um problema que já é recorrente na Calcio, no futebol italiano.
vai lembrar uns... No começo do século, acho, que 2008, teve a crise eu imensa acho. Ou menos, deixa eu ver aqui. que foi quando o Buffon tava surgindo, que ali que cresceu muito a idolatria do Buffon, porque ele decidiu jogar a Série B com a Juventus e depois fez toda sua história linda, foi um dos maiores gols da história do futebol. Mas 2006. é algo recorrente quando for no futebol italiano, que, bom, latinos, vou assumir com essa palavra, latinos como nós brasileiros. E por serem europeus se acham superiores. Exato, né? E é bizarro, cara. Isso acontece muito lá na Itália, mas é isso. A Juventus, depois que perdeu ganhou esses títulos em sequência, Lucas, parece que estagnou, né? Chegou no teto de que não consegue mais ganhar título e deixa os seus rivais chegarem, né? Agora a Atalanta também podendo ganhar o título e a Juventus não. Olha que loucura. Napoli, que não ganhava desde os anos 80, e acho que a Atalanta, não sei até ver se já ganhou o título italiano ou não na história, mas enfim, podendo aí ganhar o título. Por muito a questão que a Juventus antes do Cristiano Ronaldo nunca teve um grande cara, foi muito Buffon, solidez defensiva, mas a Juventus hoje não tem um grande cara, aposta no Vlahovic, aposta no Chiesa, que não aconteceu por questão de lesões, hoje aposta de novo em alguns jovens, Nico Gonzalez, trouxe agora o Kolo Muani, mas é um time hoje que é comum praticamente a Juventus, não tem nenhuma grande estrela, se endividou muito também com o Cristiano Ronaldo, já ouvi torcedores, amigos meus que torcem para a Juventus falarem que o Cristiano Ronaldo é a pior contratação da história da Juventus pelas dívidas que ele causou, não os resultados, claro, mas enfim, tá pagando por isso até hoje. E daí a organização fora de campo, por mais que não traga também grandes craques das outras equipes, mas que são muito mais organizadas, às vezes conseguem pinçar peças melhores no mercado, acaba pagando preço aí. A Juventus está há 4, 5 anos por aí sem ganhar e não parece que vai voltar a ganhar tão cedo, essa que é a realidade. Se organizando certinho pode, mas hoje eu não aposto a Juventus para as próximas temporadas. Acho até que ela vai para a próxima Champions League, vai seguir dando trabalho, mas para ser campeã italiano, acho que não. Pois é, exatamente. Loucura que acontece com a Juventus e vamos aguardar o que vai acontecer nessa temporada. Quer saber ainda uma curiosidade sobre a falar. Atalanta? Quer saber uma curiosidade sobre a Atalanta? Tem uma cidade aqui em Santa Catarina que o nome é Atalanta por causa da equipe. Que o prefeito da cidade, algo assim, é descendente de Bérgamo, lá onde fica a equipe italiana. E a equipe foi campeã da Copa Itália, alguma coisa assim. E justamente depois disso ele mudou o nome da cidade por causa do time. Exato, né? Exatamente. E a Atalanta, concluindo ainda, nunca ganhou o campeonato italiano. Ganhou 5 Scudettos da Série B e 1 da Série C. E tem uma Copa Itália e tem uma Europa League. Então, um título aí de campeonato italiano consolidaria de vez o Gasperini, que já é o maior treinador da história da Atalanta. Se consolidaria de vez como talvez o maior ídolo da história da Atalanta, né? O treinador que talvez ganhava uma estatueta aí, uma estátua, né? Talvez na porta do estádio. Exatamente, Eu até fui pensar aqui em 64, o título da Copa Itália que mudou o nome da cidade para Atalanta. Exatamente. Agora, vamos puxar o carro para mais um assunto do campeonato italiano, não vamos fugir muito não, mas é sobre um gigantesco aí que pode ficar fora de competições europeias e estamos falando do Milan. O Milan que se classificou para as Champions da temporada passada, tá nessa também. A temporada retrasada bateu semifinal contra a sua maior rival, a Inter. Foi campeã na temporada anterior ainda, né, aquela semifinal. Só que há um porém, não tá nem perto do Bolonha, que tem 6 pontos de vantagem na briga por competição europeia, que é só a Conference League. Aí que tá a dúvida, Lucas. Esse Milan aí
esse Milan vai para alguma competição europeia em 2025-26? Olha, tem que engrenar uma sequência muito boa de resultados se quiser sonhar. Mas eu acho muito difícil. A aposta do Rafael Leão virar a chave não aconteceu, já está desde o título, pô, é um grande jogador, vai se consolidar na primeira prateleira, não se consolidou, sempre um bom coadjuvante. O legal do futebol italiano, que eu falei ali da Juventus, que ela brilhou muito tempo, ser um grande cara ali, talvez o Dybala também fez uma grande temporada, mas depois não virou. Hoje ele também é um bom jogador, divide ali protagonismo na própria Roma, mas o Milan aposta que em coadjuvantes, só que falta alguém para chamar a responsabilidade ali, e acho que não vai, justamente porque não teve uma sequência ainda na temporada de resultados, e vai precisar fazer isso agora, faltando 10 jogos, acho muito difícil. Também acho, viu, cara? O time do Milan aí tem uma campanha muito abaixo do que a gente esperava. Pelo menos assim, né? Chegar, pelo menos a brigar por vaga com uma competição europeia, mas estar em nono colocado, tem 44 pontos. O Bolonha tem 50 na sexta posição. O Milan tá atrás do Bolonha, Roma e Fiorentina, né? A Roma que tem 46, a Fiorentina 45. Ou seja, a briga tá praticamente bem distante aí. Tem só 12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas a equipe do Milan. Teve 3 derrotas consecutivas. Inclusive, eu acabei de ver uma notícia 2 dias atrás no Google aqui, né, pelo site do GE. O técnico lá, o técnico da equipe, o nosso grandiosíssimo Sérgio Conceição, tá balançando já, apesar do título da Supercopa, tá balançando no cargo. E, aparentemente, segundo o Gazeta dello Sport, afirmou que técnico Massimiliano Allegri é alvo da diretoria milanista para treinar o clube até o final da temporada, enfim. Cara, ou para a próxima temporada, enfim, não sei. Pelo que tá entendendo aqui, chega para a próxima temporada, em junho, ou antes, caso os resultados ruins permaneçam no Sérgio Conceição. Ou seja, cara, 3 derrotas seguidas, acho que beleza, mas assim, eu acho que não é só culpa do técnico, né? É culpa das peças que possui no seu elenco, né, o Lucas? Aí o Milan já tá virando o time brasileiro, essa que é a verdade. Ia pro terceiro treinador na temporada, se demitiu o Sérgio Conceição. Ele chegou no meio do ano, tá trocando a roda com o carro andando, tentando apagar um incêndio e não vai conseguir nem tentar contornar o problema. Acho que ele já mostrou boas valências no Porto, acho que merece pelo menos ali, conseguir apagar o incêndio, começar um projeto do zero, ver se vai dar, acho que vale uma aposta. Até porque o Allegri deu muito resultado no Juventus, mas também, vamos combinar, não é um treinador nada demais. O Sérgio Conceição já mostrou bons trabalhos no Porto. Eu preferi apostar nele, mas vou repetir o que eu falei agora há pouco. É uma cultura latina, né? Não adianta. Pois é, exatamente. É costume aqui no Brasil a gente ter esse tipo de coisa, né? 3 técnicos da temporada, a gente viu isso no Corinthians ano passado, por exemplo. Vários outros casos, tranquilamente, dá para se trazer aqui. Enfim, vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos que a gente vai ter no Milan, né? Vamos aguardar, vamos ficar no aguardo. Resultados da rodada na tela. Napoli 2-1 na Fiorentina, Inter de Milão 3-2 no Monza, Atalanta 4-0 na Juventus, Como e Venezia 1-1. O Milan venceu o Lecce por 3-2 após 3 derrotas consecutivas. Cagliari 1, Genoa também 1. Parma 2, Torino 2. Hellas Verona 1, Bolonha 2. Empoli 0, Roma 1. E na briga ali por uma vaguinha na Champions League ou até mesmo Europa League com o seu maior rival, a Roma, a Lazio joga hoje contra a Udinese, que
tá atrás do Milan também, mas não tem tantas chances assim de se classificar para uma competição europeia para a próxima temporada. Bom, vamos então agora para um próximo tema aqui, a próxima pauta é ela, Bundesliga, o futebol alemão, com rodada talvez a mais louca da temporada da Bundesliga, ou só do final de semana mesmo, se a gente já tinha visto em outro momento assim, eu não me lembro. Cara, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen perdem em uma rodada cheia de surpresas, meu querido Lucas. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, que tá mais afastado da briga, Bayer Leverkusen, Frankfurt, o Leipzig e o Freiburg, que faziam um jogo com mais expectativa, quem sabe, da rodada, empatam. Uma loucura incansável ali. Parece que ninguém queria ganhar. Daí quem quis ganhar, o mais aproveitou. A gente vai falar disso mais pra frente ali. Só como a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, quando tava passando a pauta do programa, inacreditável o que acontece com o Bayern. Abre 3-0, abre 3-0 não, desculpa, abre 2-0 com 30 minutos de jogo e no segundo tempo toma virada e ainda perde um pênalti nesse meio tempo. Inacreditável. O João Palhinha expulso também, que foi fundamental aí para a virada do Bochum. Mas o Bayern que a gente pensa que vai, daí depois não vai, daí fica na soberania na Alemanha. Só que na Champions League sempre sofre. Parece que algo falta lá em Munique. Lembrando que a final da Champions, os bávaros tem uma cobrança um pouco maior para ganhar esse título realmente, porque esse ano a final vai ser em Munique da Champions League. O Dortmund, que perdeu também, é o Dortmund nessa temporada, tá um caos. E o Leverkusen, para mim, uma das maiores surpresas, perdeu em casa por 2-0, não conseguiu fazer nada contra o Werder Bremen, mal ameaçou o goleiro realmente, até teve que fazer muitas defesas o goleiro do Werder Bremen, mas o Hradek, o goleiro do próprio Leverkusen, trabalhou muito mais no jogo, sentiu o golpe do Bayern de Munique pela Champions League, acho que é isso que pode falar. Ainda tem o jogo de volta essa semana, né? As duas equipes se enfrentam. A Bundesliga, que tá chegando nessa reta final também, só que é tiro curtíssimo em relação a... Curtíssimo não, 4 rodadas a menos do que as outras competições aqui, as outras ligas europeias que a gente tem aqui. E tem mais um detalhe também, é que o Bayern de Munique já chegou em final, que foi na sua própria casa, né? A gente lembra aí, na última final que teve na Allianz Arena, a gente teve a final entre o Bayern de Munique e Chelsea. Não, Chelsea. O Dortmund foi na temporada seguinte, no Wembley. Foi em 2012, a final foi em 2011-12. O Chelsea venceu nos pênaltis a equipe do Bayern de Munique na final, que foi em Munique, o Drogba sendo decisivo no finalzinho do jogo. O Bayern de Munique estava sendo campeão, inclusive, até o Drogba empatar no final do tempo normal. Vamos então passar para o primeiro jogo aqui. Primeiro jogo não, né? O próximo jogo. Eu acho que, na verdade, antes da gente passar, acho que talvez trazer um bom momento aqui para a gente falar. Acho que é justamente um momento em que talvez o Bayern de Munique é um time que, mesmo que seja um time muito forte, agora nessa temporada se encontrou, aparentemente, ainda é um time que está pisando em ovos em alguns momentos na temporada, né? Goleia em um certo momento na Champions League, perde em outro momento para um confronto direto ali na vaga para a próxima fase, tanto que penou muito nessa Champions League para se classificar, teve que depender de resultado, na verdade não dependeu de resultados, né? Mas com altos e baixos se classificou. A gente também teve, no caso do Leverkusen, foi bem tranquilo na Champions, mas não tá tão tranquilo na Bundesliga, porque perde jogos meio nada a ver, empata, tropeça aqui e ali, enfim. O Borussia Dortmund, pior temporada do Borussia Dortmund nos últimos anos, quase bateu o título 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás, mas enfim, acho que o Dortmund parece que não consegue se encontrar em momento nenhum desses anos aí, tanto que o último título que teve foi quando tava
bem encaixado, né? Com um time bem encaixado nessa temporada não consegue, né? Não consegue chegar nem perto ali dos times que estão brigando por vaga na Champions League. Tá tentando brigar por vaga na Conference League, que não sei se vai conseguir. Acho que o Dortmund vai ficar sem competição europeia na próxima temporada, viu? Porque realmente o time não se encaixa, não se encontra. Tá tentando com o Peter Bosz. Acho que Peter Bosz pode ser uma boa na próxima temporada com reformulação nesse elenco aí. Apesar de que o Borussia Dortmund revela bastante jogadores interessantes, né? E tem um olhar do olheiro muito... Desculpa com um trocadilho sem querer, mas tem um olhar do olheiro muito forte. Os olheiros do Borussia Dortmund são muito bons. Trouxe vários jogadores assim incríveis para o Borussia Dortmund em épocas diferentes. Jude Bellingham, Julian Brandt, que estava voando no Bayer Leverkusen. O próprio também... muitos jogadores... O Haaland, cara, tantos jogadores, o Marco Reus, enfim, Götze também, muitos jogadores, cara, mas não se encontra, né? Não consegue se encontrar nessa temporada. Acho que parece que deu uma estagnada esse elenco aí, enfim, não sei o que a gente pode pensar. Bom, eu queria trazer aqui um time especial, porque tá merecendo, e esse meme aqui eu achei maravilhoso, que eles postaram 3 dias atrás na rodada anterior. O Mainz venceu na rodada, foi o único dos 4 do G4 que venceu. E com isso, chega para ser a equipe que possa ser talvez aí postulante a, quem sabe, vice-campeonato. Já que o Leverkusen tropeçou e deu margem, né? Que agora tem 47 pontos mais. Esse resultado aqui que eles colocaram é da rodada do meio de semana, tá? Que eles jogaram e tudo mais, tinha jogos para acontecer. O Leverkusen, se não me engano, ganhou, o Bayern também ganhou na rodada, o Frankfurt também ganhou. Porém... Não, calma aqui. Ganhou na rodada agora tá 44 atual. O Mainz. 44 atualmente? Isso. Perfeito. Esse jogo foi sexta-feira. Eu acabei cometendo equívoco aqui, perdão. Então tá certo. Era antes da rodada começar. Agora tá 44 pontos. Tá chegando, ele é 9 tem 9 pontos atrás, mas pode chegar. Pode chegar na rodada, pode chegar no Bayer Leverkusen em breve, talvez. Se continuar com esses tropeços do Bayer Leverkusen, com essa estabilidade mais. Enfim, é a sensação da temporada na Alemanha, esse meme maravilhoso do Garibaldo aí, junto com as pessoas aleatórias que são representantes aí pelo Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt. E o mais é o cara aleatório, a pessoa aleatória aí, nesse meme, para você tentar entender aí o que o estagiário do mais quis com esse meme. Mas enfim, venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa e se consolida aí no G4, o único que vence, entra na briga até para quem sabe um vice-campeonato, Lucas. Eu falei cedo demais. Dá pra sonhar, tem 9 jogos, tem um bom momento, a gente vê o Leverkusen tropeçando mais ou menos, a gente não sabe, vai ter os jogadores mais inteiros fisicamente, mas a gente não sabe como que vai reagir a questão anêmica, psicológica, dessa provável eliminação da Champions League. Estou trabalhando com ele quase eliminado já, mas enfim, dá pra sonhar sim, secar os adversários e continuar fazendo esse bom trabalho constante que tá fazendo. Mas se for ver certinho aqui, os últimos resultados vem de 4 vitórias seguidas, então se continuar esse bom momento, vai com certeza ser tipo o Stuttgart foi na temporada passada, e essa disputa da Champions League vai ser esse rosto alemão inesperado na Liga dos Campeões. E é sempre legal ver um time de menor escalão despontando dessa maneira. O Mainz, que a gente vai lembrar, foi muito observado há uns 10 anos atrás, um pouco mais até, porque foi lá que surgiu o Jürgen Klopp antes de ir para o Liverpool, e teve desde então uma solidez, conseguiu se manter um pouco mais nesse primeiro escalão da Alemanha, e agora vai aí praticamente, se seguir fazendo esse bom trabalho, se solidificar cada vez mais como um time de primeira, até quem sabe um time que pode sonhar um pouquinho mais.
Exato, né? Nunca ganhou nenhum título grande, né? Ganhou o campeonato amador, ganhou um outro campeonato aqui ali de forma amadora também. Só disputou a Europa League uma vez, que foi na temporada 2011-2012. Enfim, mas agora disputou a Copa da UEFA, que era a antiga Europa League, né? Enfim, só que caiu na terceira fase em 2012 para o Gazmetan da Romênia, em 2011, na temporada 11-12, na temporada 2005-2006 caiu para o Sevilha, numa fase prévia aí da UEFA, da Copa da UEFA. O Sevilha que é o grande papa títulos da Europa League, né? Enfim, mas nunca ganhou nenhum título de expressão, não. Seria o primeiro, pode sonhar, quem sabe no futuro aí. Quem sabe, né? Podemos sonhar. Resultados da rodada aqui para vocês, rapidinho aqui. O Mainz venceu o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Hoffenheim jogou contra o Heidenheim sobre seus domínios na rodada e teve empate, tá? Esse resultado eu acabei colocando errado, foi 1-1 Hoffenheim e Heidenheim, tá? Eu escrevi errado. Peço perdão. Então, 1-1 Hoffenheim e Heidenheim, 1-1 São Paulo e Wolfsburg. O Augsburg venceu fora de casa o Borussia Dortmund por 1-0. União Berlim venceu fora de casa a Eintracht Frankfurt por 2-1. O Freiburg ficou no 0-0 com o Leipzig. O Bayer Leverkusen perdeu para o Werder Bremen 2-0. O Bochum venceu fora de casa o Bayern de Munique por 3-2. E o Rostenkiel foi buscar um empate com o Wolfsburg, o Stuttgart por 2-2 aí na Bundesliga. Resultados da rodada 25. Estamos chegando na reta final. Tá acabando a Bundesliga. O Bayern de Munique se consolidando cada vez mais como postulante ao título aí, depois de perder a temporada passada o título para o Bayer Leverkusen. La Liga na tela para vocês agora. Mais uma rodada e mais uma vez a gente tem aí alguém tropeçando dos três. E nesse caso, Lucas, o Atlético de Madrid perdeu fora de casa para o Getafe. Teve confrontos de times de Madrid, né? O Atlético de Madrid foi visitar o Getafe em Madrid mesmo, não precisou fazer uma viagem longa. E o Rayo Vallecano foi até o estádio do Real Madrid, que também, o Rayo Vallecano é de Madrid também, enfrentou o Real Madrid. Podemos dizer que tivemos 2 derbys de Madrid no final de semana. Vitórias de Getafe e Real Madrid nesses clássicos, entre aspas mesmo. Mas o que é fato é o seguinte: Getafe virou no finalzinho, depois da expulsão do Angel Correa. O Arambarri fez 2 gols que definiu a vitória do Getafe frente ao Atlético. O Getafe que fez essa surpresa aí, o Atlético que vinha muito bem, vinha num momento muito bom, um momento de crescimento, muitas horas sem perder, perdeu para o Real Madrid na Champions League, agora vai lá, perde para o Getafe, no que podia ser o sonho de conquistar a Liga, depois de também um empate muito animado contra o Barcelona na Copa do Rei. Lembrando que antes de enfrentar o Barcelona, ele eliminou o Getafe com 5-0 na Copa do Rei, mas dessa vez foi diferente. O Atlético não fez os jogos que está acostumado a fazer nessa temporada. Foi foi bastante reconhecido, bastante abaixo. O goleiro do Getafe trabalhou um pouco, mas não foi decisivo para o placar. E o Atlético fica aqui aí, acaba com essa derrota. A gente vai ter que ver o que vai acontecer aí do jogo do Barcelona, que a gente vai falar um pouquinho mais, que acabou sendo adiado. Mas o Real volta a encostar com a vitória, deixa mais um time ficar junto dele ali, mas perde a chance, que é o principal. Vai ter que correr um pouquinho mais atrás dessa... Bom é que tinha justamente isso, criado uma gordura, e como tu trouxe bem no começo, sempre em alguma rodada tá alguém tropeçando. Vai ter que pegar o controle, fazer o seu trabalho nas próximas partidas, pegar o controle e secar bastante o Real e o Barcelona. Exato, os gols aí de Sorloth de pênalti, depois os gols do Mauro Arambarri
2 vezes, Correa expulso no finalzinho do jogo, que sacramentou a derrota do Atlético de Madrid. Próximo jogo aqui, que a gente pode trazer, é do Real Madrid, né? Venceu em casa a equipe do Rayo Vallecano com golaço de Vinícius Júnior, né? O Vini fez mais uma boa partida, uma bela partida, inclusive. E também tivemos mais um gol também de Kylian Mbappé. O Real Madrid, que já tinha feito 2-0 no jogo, tomou um gol no final do primeiro tempo, mas não adiantou muita coisa. O segundo tempo foi tranquilo para o Real Madrid, até porque precisa poupar por causa do jogo de volta da Champions League contra o Atlético de Madrid. Mas é isso, né, Lucas? Venceu, e venceu bem, podemos dizer assim, né? Tranquilamente, na verdade, bem tranquilamente. É o famoso venceu e convenceu, eu digo. Venceu, convenceu. A gente sabe qual que é a pressão do Real Madrid todos os anos, todas as temporadas. É um time que não pode perder nenhum título. E uma temporada sem título, o Ancelotti, por mais que haja rumores que ele quer sair, que ele vai sair no final da temporada, que vai ter a troca de treinador, se ele não ganhar nada, ele vai cair, com certeza. Então tá aí, tá botando tudo nas duas frentes. O Bellingham também, esse jogo é importante para recuperar um pouco a questão física do próprio Jude Bellingham. Não que ele tá há muito tempo fora, mas um jogo parado ali no meio da semana para voltar para o jogo intenso que vai ser com certeza contra o Atlético é muito importante. E brilhando como a gente esperava ver no começo da temporada, Vini Júnior e Mbappé, os dois fazendo gols, os dois sendo decisivos. Cada vez o Mbappé mais adaptado, brilhando mais. Tá se tornando o que a gente esperava no momento mais decisivo da temporada. Os rivais começam a chorar. Pois é, o que me traz um pouco de coisa engraçada é que, assim, o Real Madrid, mesmo com seus desfalques, mesmo com seus problemas, assim como o Barcelona e o Atlético de Madrid, que tem um elenco mais encorpadinho e talvez é uma possibilidade melhor aí de título, o Real Madrid, mesmo com suas percas, tá conseguindo fazer frente ao que a gente menos esperava. Muita gente não esperava isso, né, que fosse fazer frente às 3 competições. Não só 3, como também vai ter 5, né? Porque já disputou o Intercontinental, venceu... 6, na verdade, né? Venceu o Intercontinental, perdeu a Supercopa Supercopa da Espanha, mas tá ali na briga pelo título, tá também na briga pela Champions League e vai estar com certeza na briga pelo título da Copa do Rei. Eu espero que não deixe de acreditar, porque seria uma tríplice coroa que o Real Madrid jamais conquistou, que é os 2 títulos espanhóis e a Champions League, que é mais difícil a Champions League, é verdade, mas pode acontecer. E o Super Mundial, que acontece em junho, né? A gente vai ter o Super Mundial aí acontecendo na temporada 2025, final dela, né? No final, que podemos ter o título do Real Madrid, sim. Claro, dependendo dos desfalques aí que o Real Madrid pode ter aí no final da temporada. Se vai ter ainda a presença ou não do Carvajal é uma dúvida. Se vai ter a presença ou não de mais jogadores da defesa. Enfim, não sabemos ainda, né? O Militão não sabe se volta para a temporada, nem pro final dela, né? Mas sabe qual que foi o principal desse jogo pro Real Madrid? O descanso pro Valverde. O Valverde tá fazendo tudo, tá jogando em todas ultimamente e entrou aí só na metade do segundo tempo. Teve o descanso que merecia aí pra poder continuar nesse alto futebol, nesse alto ritmo que ele vem apresentando. Pois é, exatamente. Então no finalzinho do jogo ali, para pelo menos ganhar um pouco, não ficar totalmente sem jogar, né? Até pra ter um pouquinho de ritmo pro jogo dessa semana aí. Jogo na terça-feira. Resultados da rodada 27. O Atlético de Madrid... Aliás, o Barcelona, perdão. Barcelona não jogou por conta da morte do seu médico, né? O doutor aí que morreu. Infelizmente, Deus o tenha em bom lugar, que a família dele seja preservada nesse momento difícil e que todos estejam bem aí nesse momento complicado que é ter uma perda de um ente querido, né? Teve essa homenagem no treino do domingo do Barcelona, né? Eles não jogaram no sábado. O Osasuna concordou em não acontecer a partida, não realizar a partida, e com isso
o Barcelona tem um jogo a menos e ainda vai ser definida a data do próximo confronto aí desse jogo. Só que o Barcelona, Lucas, tem um confronto duro na Champions League essa semana, jogo de volta contra o Benfica. Domingo tem o Atlético de Madrid na La Liga. Tem um jogo de La Liga ainda também para jogar depois. E logo na sequência tem um jogo de Copa do Rei, ou seja, sequência nada desejável, tanto para o Atlético de Madrid quanto para o Barcelona, que vão se enfrentar duas vezes em um recorte de 2 semanas, ou uma semana, podemos dizer assim, fora o jogo da Champions League, que os dois têm confrontos duríssimos contra contra Benfica e Real Madrid, respectivamente. Os jogos não vão ser no espaço de uma semana certinho, porque vai ter a parada pra data FIFA no meio. Mas se não fosse a data FIFA, lembrado. Mas se não fosse a data FIFA, seria um confronto rolado com o outro praticamente, daí vai ter uns 15 dias aí mais ou menos entre os dois jogos. Mas o calendário apertado do Barcelona, que, bom, tem a vantagem, vai decidir em casa contra o Benfica, vai ter que lidar com esse jogo mais pra frente, que pouco vai ter data pra repor, vai ter essa complicação aí caso siga na Champions League, mas é aquilo, tem a vantagem da pontuação em compensação, tá? Mesmo com a rodada, os resultados que aconteceram, por conta das vitórias, por conta do critério de desempate, segue na liderança, segue como o favorito ali para ser campeão, mas é dificuldade mais para frente. Se passar na Copa do Rei, vão ser mais jogos ainda, porque senão provavelmente vai ser alocado esse jogo contra o Osasuna numa data de Copa do Rei. Mas é aquilo, Barcelona que, como a gente falou do Real, tirando a questão do Mundial que já aconteceu, o Intercontinental, e o Barcelona vai pro Super Mundial, agora eu não me lembro. Acho que não, né? Não vai pro... Não. Tirando esses 2 títulos, segue vivo em todas as frentes. Exatamente. O Barcelona tem 57 pontos, mesma pontuação do Real Madrid. Enfim, o jogo contra contra a equipe do Atlético de Madrid vai ser no dia 2 de abril na Copa do Rei. 30 de março pega o Girona em casa. Quase que vai jogar no jogo. Pois é. E vai ter um jogo de Copa da Catalunha, que vai enfrentar o Espanhol no dia 19 de março, às 16h45. Lembrando, a Catalunha não é um país, né, oficial, mas vai ter esse jogo de Copa da Catalunha aí com os times que participam, né, que são da Catalunha, né? A gente tem aí o Andorra, o Prat, Andorra, vários outros, Badalona, time C e Europa, enfim, vários times aqui da região, né? Espanhol, Gimnástica, o próprio Girona também, enfim, são muitos clubes que participam. A Catalunha não é um país oficial, mas querem, né, ser esse país aí de fora, querem se desvencilhar da imagem da Espanha e ser um país oficial que não é reconhecido por nenhum país, né? Porque se acontecer esse reconhecimento, muitas outras regiões do mundo inteiro vão querer começar a sair, porque já querem sair há um bom tempo dos seus países, como por exemplo o Chipre do Norte, assim vai, né? Outros resultados, vamos entrar diplomaticamente aqui no assunto, vamos trazer aqui os jogos da rodada. Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, Getafe 2, Atlético Madrid 1, Barcelona e Osasuna adiado, vai ter a confirmação da nova data. Celta de Vigo 2, Leganés 1, Atlético de Bilbao 1, Mallorca 1, Villarreal 2, Valência 2, 1 para a equipe do Valladolid. Tivemos também a vitória do Betis sobre o Las Palmas por 1-0. Gol do Llorente, ainda teve pênalti perdido pelo Isco no final do jogo. O Alavés, com 2 a menos, venceu o Villarreal por 1-0. Surpresa da rodada pelo fato dos 2 a menos que o Alavés tinha. O Sevilla, fora de casa, bateu o Real Sociedad por 1-0. E hoje, para fechar a rodada, teremos Espanyol e Girona. O derby aí de Barcelona, né? Podemos dizer assim também, só que é dos clubes menores, de menor expressão aí, da Catalunha. O Espanhol é tradicional, mas não tem tanto título assim, né, em relação, por exemplo, ao seu maior rival Barcelona. Próximo assunto, vamos lá. Fechando aqui o nosso programa, Lucas.
Vamos falar de semana decisiva. Eu quero saber a sua opinião de todos os jogos. Quem tem mais chance de se classificar pegando todos os recordes recentes? Tirando, claro, para mim, na minha opinião, o Arsenal é o único que está se garantindo ali. Também podemos dizer sim, o Bayern de Munique também, né? Perfeito, Calamar. Tu falou os dois jogos aí, tem os classificados mais encaminhados, né? O que a gente menos espera que menos pode acontecer, por mais que o Bayer Leverkusen possa, claro, fazer um 3-0, encaminhar para os pênaltis, ser uma equipe totalmente capaz, mas é difícil ver o Bayern de Munique tomando esse resultado, ainda mais na Alemanha, assim, no confronto regional. A gente sabe como vai ter torcidas das duas equipes, como isso acende outras questões que equilibram o jogo de certa maneira. Mas bom, Barcelona e Benfica, eu acho que o Barcelona é mais time, não vai ter tantas surpresas jogando em casa contra o Benfica. Já venceu num jogo maluco, tudo bem na primeira fase. Venceu também agora um confronto bem mais modesto, claro, um 1-0 apenas, mas com um resultado aí encaminhado mais ou menos, com uma vitória, podendo jogar pelo empate, sendo mais time. Tudo bem, é o Barcelona, a gente já viu muita coisa inacreditável acontecendo com o Barcelona, mas é favoritíssimo no jogo. Inter de Milão e Feyenoord, a Inter que teve dificuldades, venceu por um 2-0. Na Itália, acho que não vai levar surpresa também, acho que é franca favorita. E para fechar a terça de Champions, Liverpool e PSG. O Liverpool que dessa vez em casa, acho que não vai jogar tão fechadinho, não vai precisar tanto do Alisson como foi extremamente necessário na quarta-feira da semana passada, mas vai ter que jogar mais bola do que jogou na França, do lado de sua torcida, mas também acho que em casa, com a vantagem, tem tudo para dar Liverpool. É isso. Na minha opinião, cara, acho que vai muito além da sua. Vai muito na linha, na verdade, da sua linha de raciocínio. Porque a gente temos algumas coisas aqui, cara, e assim, a gente vê esses jogos aqui do. Peraí, deixa eu. Bugou aqui o aplicativo que eu tava vendo. Mas enfim, eu acho que dos confrontos que a gente vai ter, é bem esse caso aí da gente ter um confronto mais afunilado, mais decidido em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do Arsenal, da Inter de Milão, do Bayern de Munique, né? Mas eu acho que não vai ser essa facilidade toda do Barcelona, não, cara. O Benfica vai dar muito trabalho, viu? Eu acho que podemos ter surpresas aí em relação ao Benfica. Mas eu não sei. O PSG, cara, vai depender muito da má fase que pode acontecer com o time do Liverpool, que eu acho muito difícil, porque é na casa do Liverpool, em Anfield, o Liverpool na Champions League em Anfield é muito forte. Exato, só perdeu. Eu lembro de recorte recente, só perdeu pro Real Madrid, mas foi uma virada meio maluca na Champions League, recorte recente, nas mata-mata de Champions. E perdeu pro Nottingham Forest essa temporada, mas no Nottingham Forest que depois fez valer esse resultado, mostrou que não é nenhum absurdo essa derrota. Bom, só do Benfica, ele pode dar trabalho também, porque, claro, a gente fala que, pô, é 1-0 só, não pode se expor todo, mas precisa buscar o placar. Então é franco atirador, precisa buscar o placar. E conhecendo o Bruno Lage, acho que se for pra cair, ele vai querer cair de cabeça erguida, realmente buscando o jogo, buscando o placar. Pra mim, ele vai cair atirando nesse jogo, não tem Exatamente. Dúvidas. Agora, trazendo outros jogos também. Pode falar, perdão, pode falar. Não, eu queria falar dos jogos da quarta. O mais encaminhado, além desse que tá na tela, que já tá decidido praticamente 7-1, que acho que ninguém acredita que o PSV vai fazer 6 gols na Inglaterra.
E se fizer 6, Impossível. levar para os pênaltis e ainda, enfim, não tomar nenhum. Mas prosseguindo, a gente tem Aston Villa e Bruges na Inglaterra. O Bruges que fez uma campanha surpreendente, chegou até aqui, passou também pelos playoffs, eliminando, deixa eu conferir aqui quem mesmo, eliminando a Atalanta com 2 vitórias. Então também tá com a cabeça muito erguida, mas acho que foi até onde conseguiu. Acho que na Inglaterra, o Aston Villa com 2 gols de vantagem por causa da vitória 3-1. Tudo bem, uma vitória no finalzinho, no jogo de ida, mas tem tudo para se classificar. Real Madrid, Atlético Madrid, dessa vez no Atlético, no estádio do Atlético, no Civitas Metropolitano. Aberto, porque tem a questão da rivalidade Madrid total. As duas equipes são muito boas, a gente sabe o momento que vive o Julián Álvares, fez um golaço no jogo de ida. Rodrigo também é outra peça essencial no Real Madrid. Tudo, jogaço, tá tudo aberto. Um gol não quer dizer nada, com certeza vai ter uma festa monumental. A única coisa que a gente espera é para que não aconteça novos episódios de racismo com Vinícius Júnior. E a gente sabe que tem recorrência disso no estádio do Atlético. E Lille e Borussia Dortmund é o confronto mais aberto possível. A gente falou agorinha no momento péssimo que vive o Borussia Dortmund. O Lille também não é um time de primeiro escalão da França, mas vive uma temporada regular, sofre poucos gols, tem bons jogadores, já surpreendeu nessa primeira fase de Champions. Então pode muito bem sim classificar, decidindo em casa com um empate. Com empate na primeira partida. Tá muito no jogo esse time do Lille. E digo mais, eu acho que elimina o Borussia Dortmund, né? Elimina o Borussia Muito Dortmund. provável. Eu acho bem plausível essa eliminação do Borussia Dortmund aí. E também, Aston Villa, acho que concordo também, já tá praticamente classificado também. Acho que não tem como a gente falar que não. Acho que o Bruges chegou no teto já na Champions League. Pode fazer história, mas eu acho bem difícil mesmo. Atlético de Madrid e Real Madrid. Cara, esse confronto vai ser pesado, cara. Vai ser muito difícil. Não sei quem pode estar mais... Por mais que nós dois estamos já em Real Madrid, isso não quer dizer nada, tá? Deixar isso claro. Não foi combinado. Não foi combinado. Coincidência, tá? Absolutamente. Lucas, você me ouve? Opa, agora sim, acho que tinha dado uma travada aqui. Minha internet tá falhando aqui. Mas rapidamente aqui para fechar, então, vai ser um confronto bem aberto. O Atlético Madrid foi o único time que venceu o Real Madrid na temporada passada, 2 vezes ainda na Copa do Rei, na casa do próprio Atlético de Madrid e no confronto também que a gente teve no Wanda Metropolitano. Eu acho que vamos ter muita provocação para cima do Vinícius. Vai ser um jogo muito tenso pro Vini, ele vai ter que saber lidar com isso, mais uma vez, né? Como sempre, igual foi contra o Valência, em outros momentos também. E fechando aqui, o Arsenal classificado já para as quartas. Acho que Aston Villa e Arsenal são os mais garantidos na próxima fase, junto com a Inter de Milão e o Bayern de Munique. O resto muito confronto aberto, porém com a possibilidade ainda também do Liverpool já estar, entre aspas, garantido, mas não quer dizer nada também se 1-0. Das 5 horas de quarta-feira, o jogo que todo mundo tem que ver é o Atlético e Real. Porque o PSV Sim. E Arsenal já está definido e o Aston Villa e Bruges também praticamente. Sim, vai parar a Europa, vai parar o mundo, vai parar o Brasil, esse grande confronto, e certamente a gente vai acompanhar e vai estar de olho para trazer para vocês um outro momento, principalmente na sexta-feira, para analisar a Champions League. É isso, fechamos, passamos a régua. Hora então da gente trazer as nossas considerações finais, nosso encerramento aqui, Lucas. Muito obrigado aí por mais um Central Europa.
Muito obrigado, Calamari, muito obrigado pelo convite sempre, pela companhia. É muito bom passar a régua, passar de tudo que aconteceu nesse final de semana no futebol europeu. Muito bom falar de futebol, poder estar aqui na sua companhia. Hoje, infelizmente, não teve o Alcântara e a Isa, mas a gente espera que numa próxima oportunidade eles estejam juntos. É muito bom sempre estar aqui com essa companhia toda, muita expectativa, muito grande para a Champions, e nos vemos numa próxima. É isso, valeu Lucas, valeu ouvintes que vocês estão acompanhando nossa gravação aqui desse programa, um programa gravado hoje por problemas, por motivos maiores aí, infelizmente a gente não conseguiu trazer ao vivo, mas é isso, a gente não ia deixar de fazer o Central Europa dessa semana aí, semana decisiva para a Champions League também, nos campeonatos nacionais, beleza? Muito obrigado a mais uma vez a sua audiência, fique com a gente sempre na RW 360 e da hoje teremos muita coisa para vocês, durante a semana teremos muita coisa para vocês aí, acompanhar com a gente, siga nosso canal no YouTube secundário, tá? É o mesmo canal, Rádio Esporte 360, só que eu tenho canal secundário, temos 2 canais, estamos fazendo lives no canal secundário e gravando os programas aqui no canal principal durante essa semana, beleza? E já ficando por aqui, muito obrigado por todos, uma boa semana. Sexta-feira estaremos de volta com a equipe completa, assim espero. Beleza, fechou? Tamo junto, valeu. Rádio Esporte 360, você sempre dentro da emoção. Aquele abraço.